Meus irmãos, hoje nós vamos falar, vou fazer uma pergunta, que é o título. O amor esfriou? O amor falhou? Por que ele esfriou? Ele falhou? O que vocês acham? A humanidade está aqui na superfície da Terra há alguns milhares de anos. Ninguém sabe exatamente o tempo que a humanidade vive aqui. E a humanidade é feita por nós, os seres humanos, homens e mulheres, que temos um espírito, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus na luz, porque Deus somente criou os seus filhos na luz. Da mesma forma que uma mãe gesta um filho durante 9 meses dentro de si, para então ele nascer, e aí dizem que a mulher vai dar à luz, que é uma criança que vai nascer. Então, é porque aquele espírito, ele vem de Deus. Mas e por que um espírito da luz, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, está aqui nesse mundo e Deus não está? Aqui está, mas não é o lar dele. Aqui é o estrado, nele repousam os seus pés. Então, porque nosso espírito foi contaminado pelo mal antes de nascermos aqui nessa vida. Todos, absolutamente todas as pessoas foram contaminadas pelo mal na origem do mal, lá na eternidade da luz. E todos foram trazidos para cá para então tentar encontrar o amor que Deus programou tudo aqui e depois enviou Jesus, que nos trouxe o amor para nos informar que esse era o caminho para a gente reconstituir o nosso espírito que está doente. E por isso que todo ser humano que nasce aqui, para ele falta alguma coisa. Ninguém é completo. Todo mundo tem algum tipo de problema e uns têm muitos. Então, isso é tudo por causa do mal que está no espírito de cada um. E a gente nasce para ver se livra desse mal. E Deus enviou Jesus para nos explicar sobre o amor, sobre a verdade, sobre a justiça. Porque o ser humano, ele, em suas necessidades que ele tem aqui nesse plano, a pessoa, para se manter viva aqui, ela precisa fazer as coisas, trabalhar, porque nada aqui está pronto, tudo tem que ser feito. Então, exige de cada um esforço, e a humanidade, ela foi sempre lutando. No início, as coisas eram mais difíceis. O ser humano iniciou a sua jornada aqui na Terra de uma forma tribal. Eram tribos espalhadas em alguns pontos do planeta, aonde eles iam tentando suprir as suas necessidades básicas de comer, de beber, de poder dormir, se vestir, porque vinha o frio, vinham os tempos ruins, a chuva, tinha que construir abrigos, não tinha ferramentas, as coisas foram muito lentamente sendo criadas. Então, até o ser humano vencer essa fase mais primitiva,
ele criar os instrumentos, as ferramentas e criando mecanismos para ir facilitando. Ele foi se juntando. De início, as pessoas, elas tinham a preocupação de suprir as suas necessidades básicas. Era isso que importava. Matar a fome, matar a sede, o sono, se vestir, se proteger do frio e das intempéries do clima. Então, o ser humano ainda não tinha a mente despertada para o prazer, para a busca de gratificações, de outras coisas que vêm depois. E essas coisas, à medida que o ser humano foi conseguindo melhorar a sua situação existencial, então ele começou a ter mais necessidades, que preenchessem não apenas a parte material e física, mas preenchesse também a parte mental, que desse uma satisfação, que não fosse só viver, sofrer e se preocupar. E de início, as pessoas em suas tribos eram unidas, tinham suas regras, suas formas de viverem, mas elas eram mais unidas entre elas. Agora, quando encontravam uma outra tribo diferente, aí variava entre eles o ânimo, se iam se dar bem ou não. Mas, à medida que o ser humano foi desenvolvendo, foi multiplicando, ele começou a pegar as coisas do outro. O ser humano, desde quando era lá na tribo, já tinha um que começava a dominar os outros, tinha mais ideias e se tornava o chefe. E aí os outros tudo ficavam obedecendo ele. E assim é basicamente, até hoje se elegem sempre pessoas chaves que vão mandar nos outros, e as pessoas ficam ali obedecendo e prestando conta. Então, o que acontece? À medida que o ser humano foi adquirindo um pouco de poder, um pouco de recursos, os outros que não tinham já ficavam de olho e começavam a pegar o recurso do outro, a roubar, a invadir a tribo, matar as pessoas, para pegar o que eles queriam. Não queriam trabalhar. E assim o ser humano foi seguindo. E ele foi ampliando o seu leque de coisas para conseguir as facilidades. Conseguir as coisas na facilidade, que não desse muito trabalho. E com isso foi entrando a mentira, a questão de furtar, de pegar o que é do outro, de cobiçar o que é do outro, incluindo esposo, esposa. O ser humano foi sempre tentando satisfazer as suas vontades, satisfazer os seus desejos a qualquer custo. E nessa história de querer ter um poder, de querer ter uma garantia para a sua vida, ele se preocupou em acumular dinheiro, em ter as coisas. E aí veio a ambição, a ganância. E a ganância é uma coisa que a pessoa quer só para ela. Ela não quer compartilhar com o outro. Tudo que ela vai pegando é para ela, e do outro ela explora cada vez mais. Quando a pessoa precisa, uma pessoa que está carente, que precisa, e se o outro tem um poder, ele explora a necessidade do outro, trazendo sofrimentos. Até na época de Jesus, inclusive, se a pessoa não conseguisse pagar as suas dívidas,
a própria pessoa era a moeda para pagar, ela se tornava escrava. E o dono dela podia fazer o que quisesse com ela, porque ela era escrava, porque não conseguiu pagar as suas dívidas. Enfim, escravizar uma pessoa é algo realmente muito maligno. Porque se você se colocar no lugar de um escravo, né, sem direito a nada e tendo que fazer tudo, você vai ver o quanto isso é horrível. E o ser humano foi evoluindo, foi melhorando a sua tecnologia, os seus recursos, as ferramentas, e chegamos nos dias de hoje. E nos dias de hoje, as pessoas se tornaram cada vez mais distantes. Ah, como assim que nós temos a internet? Está todo mundo se comunicando? Sim, as pessoas estão se comunicando, mas estão distantes. Não é uma coisa real, não é um amor verdadeiro. Então, o que aconteceu? Jesus veio, trouxe todas as informações para a gente aprender o amor, para a gente gostar um do outro, para a gente se ajudar, para ver que sozinho ninguém é nada. Se vocês estão aí sentados numa cadeira, é porque alguém fez. Se nós estamos dentro de um prédio, é porque alguém construiu. Todos os materiais usados foram feitos por seres humanos. Então, a gente só consegue ter as coisas no somatório. O ser humano, ele é diferente, ninguém é igual. E por que ele é diferente? Justamente porque um tem o que o outro não tem, para um precisar do outro e no somatório tudo se complementar. Mas esse olhar, Deus criou as coisas para que a gente pudesse ver, né, as coisas como é que é na natureza, os bichos, né, que eles, em verdade, né, se eles estão bem alimentados, mesmo os animais que são predadores, se eles estiverem bem alimentados, eles não são violentos, não são agressivos, a não ser que eles se sintam agredidos. E o ser humano não. Ele mesmo sem fome, sem necessidade, ele está sugando tudo que ele pode do outro. Então, a gente consegue ser pior do que os animais. E por isso que, dentro do nosso plano existencial aqui da Terra, nós somos animais. Nós que éramos seres de divina luz, fomos transformados em animais. Racionais, por causa do cérebro, para poder acompanhar o nosso espírito, que é através dele que o espírito se manifesta. Mas o ser humano não percebe a sua condição. Ele não percebe que a sua vida é efêmera, que é rápida, que dura um tempo e depois ele morre, ele perece. E que quando ele perece, ele volta para o mundo espiritual. E se ele não cumpriu o que ele veio fazer aqui, ele volta para um lugar horrível, volta para as trevas. Então, ele perdeu a viagem. O que ele sofreu, o que ele passou, não adiantou, porque ele não conseguiu consertar o espírito dele, porque ele não conseguiu aceitar o amor. Ele preferiu a facilidade, preferiu a ganância, a usurpação, a traição, em vez de amar. E daí a gente olha hoje, as pessoas perderam a coisa natural, porque o amor é uma coisa natural, natural na natureza. Os animais se amam entre os seus. Eles, se a gente prestar atenção, os animais domésticos, eles percebem se você está bem, se você está mal. Eles acompanham a tua vibração. E o ser humano desdenha do outro
desdenha quando a pessoa está passando mal, critica e aproveita para derrubar, para passar por cima, para atropelar. Tudo isso porque não aprendemos a amar. Então o amor falhou? Não. O amor não falhou. O amor não falha. Deus é amor. Ele é a luz do amor. Ele que emana aquela luz maravilhosa que traz uma sensação inimaginável para nós. Porque aqui é muito difícil recebermos o Espírito Santo de Deus que realmente nos faça sentir o que é o amor de Deus. Em alguns momentos especiais, a gente consegue uma conexão e consegue sentir a luz, a vibração do amor. Mas o amor, ele está aí, nós é que abandonamos ele. Nós, seguindo as nossas ambições, seguindo os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa ganância, é que a gente se esqueceu do amor. E assim, as pessoas continuam amando os seus, nem todos, porque hoje as famílias estão muito desajustadas e algumas estão se desintegrando. E a família, eu já expliquei aqui, é a primeira fonte do amor, é onde o pai, a mãe, os filhos, os irmãos aprendem a se amar. Mesmo com todas as diferenças, um gosta do outro. E é para estender esse amor que você aprende em casa, na família, para você estender aos outros que estão ali fora, que são tão importantes quanto os teus. E em verdade, Jesus disse, o Pai é nosso. Então todos nós somos irmãos. E a gente tem que amar um ao outro, não apenas os nossos, aqueles que a gente conhece, que a gente gosta, mas amar a toda a humanidade. Tem gente que é ruim, como eu vou amar aquela pessoa que só faz coisa ruim? Bom, você ama, pelo menos respeitando, deixa para lá, não fica mexendo, não fica falando mal, não fica carregando nenhum tipo de ódio, de sentimento negativo, que isso vai fazer mal para você. Deixa para lá, né? Eu vou processar, eu vou não sei o quê. Esqueça, isso só aumenta o mal. Jesus disse, não bata de frente com o mal. Né? Se o mal te pedir, dê. Não complique, porque vai piorar, vai aumentar o mal. Então, nós não conseguimos nos aguentar. Né? O mal vem, dá uma pancada e a pessoa se vira, dá 10, né? Porque uma só para devolver é pouco, tem que devolver umas quantas, daí sim. Né? Então, é muito difícil o caráter humano dentro desse plano, porque existem as forças do mal. Então, o que atrapalha nós a amar são os elementos do mal que tem nesse mundo. É à medida que a gente usa as coisas como a raiva, o ódio, a mentira, a própria vaidade, a soberba. Essas coisas vão fazendo com que você vá esfriando dentro de você o verdadeiro amor. E à medida que você é muito interesseiro por isso, por aquilo, ou pela própria matéria, a Bíblia combateu a idolatria e hoje todos sabem de Deus, uns aceitam, outros não, mas a maior idolatria, até mesmo daqueles que se dizem cristãos ou que estão com Deus, é a matéria, são as coisas, é o poder, é querer ser melhor, ser maior do que o outro, independente, né, de você ter mérito ou não. E a dificuldade maior de aceitar as virtudes, as qualidades que o outro tem. Às vezes a gente vê a pessoa fazendo coisas
que são legais e o outro criticando e batendo cacete. As pessoas passando necessidade, sofrendo e uns ainda tentando tirar proveito em cima. O mal nunca para de trabalhar, está sempre atuando. E o mal, a gente tem que entender que ele é uma força organizada, invisível, que manipula as mentes aqui nesse plano, porque ele conhece cada um melhor do que vocês imaginam. E aí ele sabe os seus pontos fracos, sabe aquilo que você está ambicionando e vai te impulsionar para você ir atrás daquilo. Vai fazer você ser injusto, vai fazer você mentir, vai fazer você enganar e vai fazer você odiar. E hoje nós vivemos um fenômeno que as pessoas estão odiando com o ódio dos outros. Não é o seu ódio. O cara nem fez nada para você, você nem tem por que odiar, mas alguém vai fazendo a cabeça um do outro e as pessoas estão odiando pelo ódio do outro. Como se o ódio fosse uma coisa boa. E o ódio é a principal ferramenta do mal. Se a principal ferramenta da luz de Deus é o amor, a antítese é o ódio, é do mal. Então, o amor não consegue se expressar verdadeiramente nas pessoas, porque as pessoas deixam os elementos do mal entrarem em suas mentes. Não sabem dar um stop e dizer, não, isso não é do bem. Porque se a pessoa se ligar nisso, ela vai saber que lá na frente ela vai quebrar a cara, que ela vai sofrer, vai ter problemas, vai se incomodar. Hoje, os fóruns da justiça humana estão lotados. Os juízes, o pessoal que trabalha com isso, não dão vencimento dos processos que tem, de tantos conflitos, de tanta coisa ruim que um ser humano faz com o outro. Então, é porque ele se deixa manipular por esses elementos do mal de acordo com seus interesses e vontades. E o alerta que eu quero trazer é que o amor é real e ele existe. E nós, mesmo que o amor esteja fora de moda, porque a impressão que dá é que o amor está fora de moda, né? Cafona, amar. Então, a gente não importa. Vamos ser cafonas, mas vamos amar uns aos outros. Vamos nos ajudar para tentar aliviar o sofrimento, para clarear a nossa mente. E o alerta que eu quero dar com o que eu estou falando é para que vocês prestem atenção nas coisas que vocês querem, que ambicionam, para que sejam dentro do bem e que os métodos, os critérios usados para conseguir as coisas também sejam dentro do caminho do bem, que o retorno vai ser bom e lá na frente não vai ter o sofrimento, não vão quebrar a cara. Não vai ter o retorno das coisas negativas, porque tudo que a gente faz de negativo vai ter o retorno. Então, o amor continua existindo. O ser humano que está se afastando dele e que não está percebendo o quanto isso está fazendo mal para toda a humanidade. A gente chega ao ponto de ver alguns governantes, seres que têm uma importância material, que mandam em milhões de pessoas, terem um aspecto extremamente frios. Você não vê um sentimento de amor, completamente frio, completamente fixo no seu poder de manipular, até de matar,
As pessoas estão aí em guerra, em vários lugares, porque as pessoas estão fixas no seu poder, se esquecem, se achando Deus, né? Se esquecem que vão morrer, que vão prestar contas. E eu volto a salientar que o mal da humanidade é esse. Ele pensa que a vida é essa. Eu nasci, eu quero ser feliz. Pois bem, você nasceu para ser feliz? Sim, mas para você ser feliz vai ter que se salvar. Porque aqui nesse mundo nós vamos ter momentos de felicidades, apenas momentos. E outros tantos de sacrifício e de luta para manter a nossa condição de ser vivo com dignidade. Mas o próprio ser humano vai tirando a dignidade dos outros. Ele quer ter a sua, mas a do outro ele vai atrapalhando para que a pessoa não consiga as suas coisas, e hoje mais do que nunca. Então, sim, o amor esfriou, porque o ser humano não deixou ele entrar no seu coração. O ser humano se preocupou muito mais com as coisas materiais do que com o espírito, com o abstrato, que é a verdadeira vida. E essa vida vai passar, ele vai prestar conta, e depois só vai restar uma coisa, que é o arrependimento. Não tem como. Quando chegar do outro lado e for condenado, vai se arrepender. Então é melhor se arrepender aqui, antes de partir, para que a gente seja perdoado e consiga um lugar bom lá do outro lado. Mas o melhor de tudo é a gente levar as coisas sem ficar com débitos espirituais com ninguém. Se você tem conflito com alguém, vai lá e se acerte, resolva, tente tocar a vida sem essas energias do mal te perturbando. E todas as coisas que você deixar penduradas, que você não resolver, elas vão ficar te atrapalhando na vida. Então, percebam, cada um tem que perceber onde é que está a minha fraqueza, onde é que está o meu erro, para que eu possa mudar e trabalhar isso. A gente precisa buscar, que o ser humano tem uma dificuldade, ele sabe que não é perfeito. Ele diz para o outro, ninguém é perfeito. Mas na hora que alguém apontar um erro dele, ele fica furioso, ele não aceita. Então, não tem como enfiar uma consciência na cabeça de ninguém. As pessoas têm que ter um momento para parar, olhar para si, refletir e ver quais são os meus erros. O que eu estou fazendo que eu preciso melhorar? Por que está dando errado tal coisa? Por que tal pessoa está me tratando daquele jeito? Então, em vez de reclamar da pessoa, ver o que você pode fazer para melhorar, para que então essa relação se torne mais afetiva, mais amorosa. Mas, infelizmente, o ser humano tem visto, ele sabe das coisas, mas ele não muda. E Deus também sabia disso. Tanto que esse projeto que ele fez, ele vai conseguir resgatar, pagou um preço muito caro, que foi a vida de Jesus, para poder nos resgatar, mas esse preço que ele está pagando, ele vai conseguir resgatar só uma parte da humanidade. Porque, infelizmente, grande parte da humanidade se contaminou tanto com o mal que chega a um ponto que o espírito não tem mais como recuperar. E ele vai perecer lá no mal. Então, esse é o alerta. Nós podemos nos amar, nós temos essa condição, nós podemos nos ajudar, nós podemos ser seres humanos melhores. Basta a gente querer, buscar e procurar. Aí a gente consegue
se superar. Então, meus irmãos, Deus nunca falha, o amor não falhou. O amor esfriou por causa do mal, porque as pessoas são muito atraídas pela facilidade e pelas artimanhas que Deus não gosta. Então, a matéria, a sedução desse mundo faz com que as pessoas se afastem da luz. E a gente precisa combater o mal com o bem. Quando alguém faz para você o mal, você devolve o bem e não o mal. Aí você vai estar evoluindo, Jesus vai olhar para você e vai gostar de você. Então, meus irmãos, o recado é esse: que a gente firme na luz em Jesus e que fique bem alerta com todos esses elementos do mal que impedem a gente de amar verdadeiramente. Que Deus abençoe a todos, traga paz, traga harmonia e que Jesus proteja contra todo o mal. Amém.